Olá, meu objetivo aqui é fazer uma sequência de vídeos sobre direito tributário. Prazer, meu nome é João Fernando, sou professor de direito tributário, flamenguista e o pai do Gael, da Clara e da Beatriz. Mas vamos falar de direito tributário. Se vocês reclamam que os impostos no Brasil são muito altos, eu tenho uma péssima notícia para você. O tributo não é formado só por impostos. Nós temos os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, o empréstimo compulsório e as contribuições especiais. Ou seja, isso tudo reconhecido pelo STF, de maneira que nós não pagamos apenas impostos. Tributos existem para arrecadar valores para a administração pública prestar serviços essenciais à população. O problema dos tributos no Brasil é que nós temos uma carga tributária muito desproporcional, exagerada, que não é tão impactante nas classes mais abastadas e é mais draconiana no que tange classe média, classe pobre. Além disso, a arrecadação de tributos é mal gerida, mal executada, escolhas políticas inadequadas, corrupção, desvios orçamentários. Isso tudo gera uma visão depreciativa de tributos, porque se tributos fossem cobrados, mas serviços como saúde, educação, alimentação, segurança pública, transporte, se esses serviços fossem prestados com excelência, ainda que o pagamento de tributos revelasse algum excesso, estaríamos numa situação razoável. A Alemanha, por exemplo, tem tributos altos, mas os serviços essenciais prestados pela administração pública são prestados de maneira eficiente, com alguma excelência. Para falar de tributos, inicialmente a gente tem que se remeter à Constituição. O estudo de direito tributário exige um olhar muito claro sobre o direito constitucional. Existe um capítulo específico para falar de questões tributárias na Constituição. O artigo 146 da Constituição Federal diz que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente no que concerne à definição de tributos, das suas espécies, bem como os impostos discriminados na Constituição e os fatos geradores, ou seja, os fatos definidos em lei que dão gênese aos tributos, bem como a base de cálculo, ou seja, o quantum que vai servir para a fixação do tributo. O Código Tributário Nacional ele foi recepcionado pela Constituição de 88 como lei complementar. E ele, no artigo 3º, deixa bem claro o que é um tributo. O tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou
cujo valor nela se possa exprimir, que não constitui sanção de ato ilícito, é instituído em lei e é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Cabe, diante dessa definição, tentar decompor, tentar explicar aspectos da definição de tributo. Primeiro, tributo é uma prestação pecuniária. Isso quer dizer que ele tem que ser pago em dinheiro. A expressão em moeda cujo valor nela se exprimir, para a doutrina, é até redundante. O tributo é pago em dinheiro, mas tem exceções. A Lei Complementar 104 de 2001 traz a hipótese, em alguns casos, da dação em pagamento para pagamento de tributos com bens imóveis. Então, é uma exceção à ideia de que o tributo tem que ser pago em dinheiro. O tributo, ele é uma prestação compulsória, ele não tem natureza contratual. Então, o tributo é de pagamento obrigatório, não é voluntário. Como dizia Miguel Reale, ninguém paga tributos com um sorriso nos lábios. Ele é definido em lei, já disse que independe da vontade do particular, e se o fato gerador, se o fato definido em lei para a incidência do tributo ocorrer, o tributo é devido. Então, ele não é facultativo. Deixar isso bem claro. O tributo não tem caráter de sanção, ele não tem caráter de punição. O seu objetivo é a arrecadação de recursos para o Estado e, em algumas situações, a intervenção em situações sociais e econômicas. Isso pode ser melhor explicado em vídeos posteriores. Tanto é que o artigo 157 do Código Tributário Nacional deixa bem claro que eventual imposição de penalidade quanto ao não pagamento razoável de tributos não ilide, não impede o pagamento integral do crédito tributário. Eventual sanção pelo não pagamento de tributo e multas são preceitos secundários na cobrança de tributos. Como já deixado bem claro, o tributo só pode ser instituído por lei. Isso é decorrência do princípio da legalidade tributária, que está inscrito na Constituição Federal, no artigo 150, inciso 1, que diz de forma clara que eu não posso exigir o aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Vão existir exceções, mas elas vão ser tratadas em momento oportuno. O Código Tributário Nacional, no artigo 97, ele estabelece que a hipótese de incidência, o fato gerador, a alíquota, ou seja, o percentual para pagamento de tributo e eventuais modificações, bem como a base de cálculo e eventuais modificações e infrações por não pagamento de tributo ou sonegação de tributos, por exemplo, são reguladas pelo Código Tributário Nacional, e bem como as hipóteses de exclusão, suspensão ou extinção de créditos tributários são regulados pelo Código Tributário Nacional, com arrimo
na Constituição Federal. Eu disse que existem exceções à ideia de que o tributo só pode ser aumentado por lei. Eu nem achei que eu ia falar nesse vídeo, mas eu posso dar exemplo de algumas. O Poder Executivo, por decreto, pode aumentar tributos e alíquotas de alguns tributos com caráter extrafiscal, que não tem caráter de arrecadação. Por exemplo, o imposto de importação, o imposto de exportação e o IOF. O tributo é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O poder público, ele tem o dever de fazer o lançamento, de oficializar a cobrança do tributo. E ao cobrar, ele tem que efetivar a cobrança do tributo. Não há análise de conveniência e oportunidade, nem discricionariedade para a cobrança do tributo. Então, por exemplo, IPTU, eu não posso chegar na prefeitura municipal e pedir, me dê um jeitinho para não pagar IPTU. Essa é uma prática detestável e proibida por lei. Está inserido no artigo 142 do Código Tributário Nacional, que compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário por intermédio do lançamento. Existe um procedimento administrativo para o lançamento e a constituição do crédito tributário, bem como a verificação se de fato ocorreu o fato gerador que dá gênese ao tributo, bem como determinar a matéria tributável, calcular o montante de tributo devido, identificar o sujeito passivo, aquele que tem que pagar o tributo, e aplicar penalidades em caso de infrações no que concerne o pagamento do tributo, sonegações, informações ao fisco inadequadas. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. O servidor ou a fazenda pública que não lançar ou cobrar um tributo pode responder administrativamente. Há outros aspectos a serem analisados em tributo. Essa é uma primeira postagem.